toda quinta-feira, né? Ele é dentista, tem mestrado e doutorado em odontologia pela Universidade de São Paulo. Doutor Humberto Oliveira, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Aninha. Muito prazer estar aqui com você. Mês de junho, né? Lembra que eu falei lá no começo do ano? Ó, o ano passa rápido. Daqui a pouco a gente está no meio do ano. Já estamos chegando, né? Já estamos no mês de junho, festas juninas. E daqui a pouco a gente vai estar onde? Final do ano de novo. Natal. E agora em 2025, já completando aí 12 anos aqui nesse estúdio tão maravilhoso, né? Da nossa querida FM Dom Bosco. Hoje a gente trouxe um tema aí muito interessante. A gente está iniciando um formato aí onde os espectadores aí, os internautas mandam perguntas, né? E a gente seleciona e a gente vai responder a essas perguntas. E um tema que está muito palpitante ultimamente, né? As pessoas têm falado muito sobre esse tema, é odontologia digital. As pessoas querem entender o que é isso, né? Hoje com a inteligência artificial, que está aí muito em voga, a gente hoje vai fazer uma pesquisa no Google, vem uma resposta por inteligência artificial, então a gente quer entender onde é que essa parte digital influencia na nossa querida odontologia do dia a dia, né? Nas pessoas que querem mudar o seu sorriso, as pessoas que querem ter um sorriso mais bonito, querem ter um sorriso mais confiante, o que é que pode melhorar com todos esses aspectos. Aí nós temos algumas perguntas aí, Aninha, que os espectadores mandaram, que estão com você. Pronto, muita gente curiosa para saber o que é a odontologia digital. Pronto. Eu ia já iniciar no link sobre esse tema, mas eu queria ouvir aqui a sua voz interagindo comigo. E a odontologia digital, Ana, é o seguinte, ela já existe há um bom tempo, né? Porém, só com os avanços que a gente teve na parte tecnológica, nos sistemas de computador, nos sistemas de leitura dinâmica da arcada dentária, é que a gente conseguiu chegar num patamar que estamos hoje, né? Porque se você pegar aí ano 2006, eu estava iniciando o mestrado, né? Há 19 anos atrás, lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, e a gente já tinha um procedimento chamado cirurgia guiada. Era um procedimento que a gente fez um curso em Campinas de uma equipe que veio da universidade da Bélgica, não lembro se era Bruxelas especificamente. Nós fizemos um treinamento, naquela época já, há 19 anos atrás, de cirurgia guiada. Só que hoje a cirurgia guiada, ela está na mão de qualquer dentista que esteja se atualizando. Aí o paciente, doutor, o que é cirurgia guiada, pelo amor de Deus? Ó, pensa bem, antigamente a gente ia fazer um procedimento médico, né, hospitalar, e a gente ia fazer uma cirurgia, por exemplo, no abdômen, né? O que é que o médico fazia, Ana? Entrava o anestesista, botava o paciente para dormir, e vinha o médico e abria aqui do externo até o umbigo, às vezes até abaixo do umbigo, abria a barriga inteira da pessoa para fazer um procedimento, né? Então isso era muito invasivo, dava muito edema, muito inchaço, um pós-operatório muito difícil, muito doloroso. E hoje em dia o médico faz o quê? Coloca 3 cânulas. Normalmente uma é uma câmera e as outras 2 cânulas são instrumentais que o médico vai manuseando, né? Às vezes é um fio com uma agulha, às vezes é uma tesourinha. Ele vai manuseando através desses micro-instrumentais e ele vai tendo uma visão na tela do computador e ele vai realizando ali todo o procedimento que a gente chama de minimamente invasivo. Hoje nós temos essa possibilidade na odontologia, olha que interessante. O paciente vai colocar o implante, a gente não precisa mais fazer o quê? Cortar a gengiva do paciente, abrir um retalho, que é o que a gente chama, e colocar o implante diretamente no osso. Não, nós podemos fazer previamente um planejamento chamado de planejamento digital, e aí depois a gente cria um guia. Não é um procedimento feito às cegas, pelo contrário, é um procedimento muito bem realizado. É criado um guia que ele encaixa na arcada, e nesse guia que está encaixado na arcada, você tem um orifício por onde vão penetrar as brocas de perfuração e o próprio implante vai penetrar. Com esse guia, que está encaixado nos dentes vizinhos e tem um orifício naquela região do dente que está faltando, Ana, ele tem a inclinação correta, a altura correta, então o implante ele vai ficar tridimensionalmente perfeito dentro do arcabouço ósseo do paciente.
Qual a grande vantagem? Não precisou cortar, não precisou pontear, não vai inchar, um procedimento que vai ser realizado ali em alguns minutos e o paciente já está com o seu implante em boca e dependendo da situação ele já sai até com um provisório, né? Então esses são os benefícios da nossa querida odontologia digital e a gente tem isso hoje no consultório. Hoje a gente está trabalhando com 2 scanners dentários, a gente está trabalhando com o scanner da Sirona e o scanner da Straume. A gente comprou agora há pouco tempo, vai chegar nos próximos 30 dias a mais nova versão de escaneamento que a gente tem no mundo hoje, que é o scanner Sirius da Straume, que é a maior empresa de implantes do mundo, e isso para dar toda a tecnologia, todo o conforto para o nosso paciente. Aí você pode perguntar, doutor, isso vai deixar o procedimento mais caro? Isso vai ficar mais oneroso? E aí eu vou dizer, não, é o mesmo procedimento, é o mesmo valor que a gente vai ter, mais segurança e mais tecnologia aí à disposição para o nosso paciente. Ou seja, com toda essa evolução, né, doutor Humberto, você consegue fazer esse implante sem cortar a gengiva também, né? E sem dor. Exatamente. Sem dor o paciente, isso já, graças a Deus, já sempre foi assim, né? Hoje, é interessante que eu tenho uma paciente que foi no meu consultório e ela disse assim, doutor, eu tenho muita alergia, muita alergia, eu não posso tomar medicamento nenhum e eu tenho medo, inclusive, de fazer anestesia no meu dente, porque isso pode me dar uma reação alérgica. E aí é interessante que hoje, Ana, vamos dizer assim, o medicamento, eu vou chamar o anestésico de medicamento, tá? Não é bem um medicamento, ele é um tipo de substância que ele é indutora da falta de dor do procedimento, né? Ele vai bloquear os receptores e os mecanismos que vão impulsionar a dor daquela região operada. Esse caminho ele vai para o cérebro e volta com o impulso da dor. Então, o anestésico ele vai interromper esse circuito, por isso que você não sente dor. Então, o dentista vai ali, faz todo o procedimento, você não vai ter dor nenhuma. Às vezes uma cárie, vai limpar o dente, vai tirar aquela cárie, o paciente está bem, não vai sentir nenhum tipo de dor. Isso já é uma realidade. E os anestésicos que nós temos atualmente, eles são, talvez, a substância utilizada nos procedimentos médicos odontológicos mais importante do mundo. Por quê? Você imagina você fazer qualquer tipo de cirurgia sem anestesia. Você imagina se o paciente ele fosse alérgico à anestesia. O que é que isso ia trazer de complicação para ele, né? Ou seja, como é que ele está ali num procedimento, ele sofreu um acidente, por exemplo, fraturou o braço, tem que fazer uma cirurgia para a colocação de uma placa e a reposição, né, a redução da fratura. Como é que ele vai fazer sem anestesia? É impossível, né? E se for alérgico, aí não vai poder fazer porque é alérgico, e se fizer sem anestesia não vai suportar. E aí faz o quê? Então, hoje, a ciência desenvolveu tanto o sal anestésico, ele tem um nível de aprimoramento tão grande que praticamente ele é uma substância que é imune à alergia do paciente. Então, o paciente não tem reação alérgica ao anestésico. Então, o paciente pode ficar despreocupado. E a cirurgia guiada por computador, ela também vai ser uma cirurgia sem dor. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante é que, após o procedimento, o paciente não vai ter... ele vai ter aquela recuperação muito rápida, né? Ele vai ter aquela recuperação muito precisa, sem inchaços. Isso talvez aí é uma das grandes vantagens. Rapaz, então, medo de dentista não precisa mais ter, viu, doutor Humberto Oliveira? Acho que tem mais uma perguntinha aí, né, se eu não me engano. Não, implante sem cortar a gengiva, tem medo de dentista. Pronto, vamos finalizar, Ana, com esse tópico aí do medo de dentista, né? Muitos pacientes acabam deixando de fazer seu tratamento. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte: a pessoa ela vai passando o tempo da sua vida, né? E ela vai resolvendo as suas prioridades. Então, quais são as prioridades número um qual é a prioridade número um de uma família? Educar e formar os filhos. Não tenha dúvida. Quando a pessoa chega nesse patamar, que educou, formou os filhos, já está com a sua vida, vamos dizer assim, bem encaminhada, ela já está na maturidade, e às vezes ela esqueceu dela mesma. Ela deixou o seu sorriso de lado, às vezes também até por medo de ir ao dentista, né? E esses procedimentos atuais, que são minimamente invasivos, eles dão condição para que esse paciente, que era um paciente
temeroso, que era um paciente que tinha muito medo, que não suportava nem a palavra dentista. Quando chegava no consultório, escutava aquele barulhinho do motor, né? Quem está ouvindo tem medo do barulho do motor, sabe o que eu estou falando. Ficava apavorado. E hoje, graças a Deus, a tecnologia avançou e todo o tratamento odontológico é realizado sem dor. E aí você pode fazer o quê? Transformar a sua boca, transformar o seu sorriso em algo que você sempre sonhou ou em algo que você um dia já teve e perdeu por algum motivo e você gostaria de recuperar. Então, a odontologia te dá uma segunda chance, né? Ah, perdi meu dente, às vezes a pessoa perde o dente da frente, às vezes um acidente, uma coisa que ela não teve culpa. Ou às vezes foi uma ação quando era criança, um dentista arrancou um dente que não precisava, ou fez restaurações muito grandes, muito feias. Todos esses casos podem ser reabilitados com a odontologia atual, devolvendo um sorriso perfeito e principalmente com naturalidade. O mais importante é essa naturalidade que a gente devolve aos nossos pacientes. Joaninha, vou encerrar por aqui. Quem quiser mais informações, entra www.humbertooliveira.com.br ou entra no meu Instagram, Dr. Humberto Oliveira. Até a próxima quinta, minha querida amiga, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. E se você quiser entrar em contato com o Dr. Humberto Oliveira, atenção para o telefone. Cuide do seu sorriso, hein? 30854330. 30854330.